good, bad. I'm the guy with the gun. Fala pessoal, Kenji aqui. O que me motivou a gravar esse vídeo falando um pouquinho sobre legítima defesa foi um vídeo que está circulando no Instagram de um advogado e professor, que no vídeo ele diz o seguinte: o cara alegou legítima defesa, mas tinha que ter dado um tiro só. Acima disso é excesso. Aí no vídeo ele explica os crimes de excesso e tudo mais, mas o problema é que essa questão é um mito, né? É algo extremamente errado que ele falou, pelo seguinte, né? Eu não sei qual que foi a intenção do advogado que gravou o vídeo, porque logo depois ele postou um vídeo desmistificando a questão da legítima defesa com um tiro só, né? Então pode ter sido um corte infeliz que ele fez, mas de qualquer forma foi essa interpretação que ele deixou em aberto, né? Mas enfim, o que diz a legítima defesa, né? É utilizar de meios moderados e necessários para cessar uma injusta agressão. O que acontece? Muita gente alega na parte de meios moderados para justificar a questão do excesso, né? O problema é que a grande maioria dos casos, apenas um tiro não é o suficiente, não é o necessário para cessar uma injusta agressão. E para isso a gente deve entender um pouquinho de terminal, o básico só, não vou me aprofundar muito na questão. Mas o que acontece? Quando numa reação armada contra um agressor atentando contra a sua vida, se você reagir armado, existem 3 formas de cessar a agressão, de incapacitar o agressor, né? Para ter certeza que aquela ameaça foi cessada, né? A primeira delas é a incapacitação psicológica. O que acontece? Quando o agressor começar a ouvir os disparos, ele entra em pânico e corre. Aconteceu isso, você cessou a injusta agressão. Nem sempre é tão simples assim, porque pode ser que o agressor corra atirando para trás, por exemplo, né? Então, nesse caso, ainda é uma iminente ameaça à sua vida, né? Mas ainda assim é uma questão muito subjetiva, não tem como você determinar, depende de inúmeros fatores, não tem como você ter certeza que um disparo vai fazer o agressor ter uma reação psicológica e correr. É impossível determinar isso, cada caso é um caso. O segundo ponto é o seguinte, é uma incapacitação mecânica. Isso acontece quando o disparo ou os disparos acertam em regiões que vai incapacitar o agressor mecanicamente. Por exemplo, o T aqui na linha do rosto, né, entre o olho e o nariz, acertando um disparo nessa região é praticamente um botão de off no agressor, né? A pessoa desliga. Ou quebrar algum osso, um osso da perna, um osso da bacia, um osso da coluna vertebral. Isso também vai fazer com que o agressor caia e seja incapacitado, né? Cair é meio complicado de falar, porque pode ser que o agressor caído ainda esteja apto a efetuar disparos, a caído mesmo no chão. Então, mesmo o agressor caído ainda não quer dizer que foi incapacitado. E o terceiro ponto, que é dos 3 o mais garantido, né? Porque o segundo, a incapacitação mecânica, num estresse, numa situação de estresse, não tem como, principalmente em reação com pistolas e armas curtas, não tem como você ter uma reação de mirar num ponto específico para atirar naquele ponto, porque tem muitos fatores, estresse, nervoso, a sua vida em risco, a sua aptidão com a arma de fogo, então não tem como você garantir que vai acertar naquele ponto específico. Por isso, mesmo com relação à incapacitação mecânica, não pode se dizer que você vai resolver uma agressão com apenas um disparo. E o último caso, né, o terceiro ponto principal, né, da balística terminal, é a incapacitação por choque hipovolêmico, né? O que acontece? Com a vazão de sangue dos disparos, acontece uma falta de sangue no cérebro e a pessoa desmaia.
O agressor desmaia, no caso. Porém, esse processo com um tiro só pode demorar de 5 a 20 segundos pro agressor realmente desmaiar. Esse tempo todo ele vai estar ativo para te agredir ainda, né? Para tentar contra sua vida. Por isso que para que você garanta que você tenha, que reduza esse tempo, para que sua vida saia em risco o mais rápido possível, você tem que efetuar o maior número de disparos para causar a maior vazão de sangue, para que isso aconteça o mais rápido possível. Então, ainda assim, é um meio necessário para parar a injusta agressão, porque sua vida ainda está em risco. Então, o que acontece? Por que é importante saber todos esses pontos e saber, com esses pontos, saber que apenas um tiro não é suficiente? Pode ser que resolva em um tiro, pode ser que resolva em 10, pode ser que resolva em 20 disparos uma agressão. Então é importante, principalmente de vários motivos, né, de entender pelo menos o básico de balística terminal. É importante para advogados, para poder quebrar esse argumento contra, né, para poder elaborar uma defesa para o seu cliente, para um juiz, para que ele não acuse, não condene injustamente uma situação que não foi um excesso, ele condene como um excesso, né? E entre vários outros fatores, né? Mas pro caso em específico desse vídeo do advogado, o recado seria esse. E quando se falar em excesso, sim, se existe o excesso, se o seu agressor já tiver caído, já tiver incapacitado, aí o agressor incapacitado, você continua atirando no agressor. Aí sim é um excesso. Mas até você ter certeza que sua vida não está em risco, não há excesso, ao meu entender, né? O problema é que muita gente acaba sendo acusada e condenada erroneamente por causa desses mitos folclóricos de acreditar que uma agressão pode ser resolvida com um tiro só.